Nós estamos iniciando hoje aqui pela Rede TV Espírito Santo o programa Presença, um programa que a gente espera que o de hoje seja o primeiro de uma sequência de muitas edições, dando sequência a um trabalho que, de certa maneira, este apresentador vem fazendo ao longo dos anos na televisão capixaba. A proposta do nosso programa é oferecer a você uma alternativa de conteúdo, aquilo que você não encontra nas outras televisões. Certamente você vai encontrar aqui, em se tratando de conversas com pessoas que têm alguma coisa a dizer, que têm uma história comunitária e principalmente pessoas cuja vida não sejam inspiradoras. Este é o tema permanente, é o critério dos convidados de presença. Então nós estamos iniciando hoje essa trajetória que a gente espera que seja longa e que a façamos na sua companhia. Para exatamente abrir esse programa, nós convidamos uma personagem que a gente considera particularmente emblemática. Se trata de um peão da construção civil, um trabalhador da construção civil que tem algumas características especiais. Ele é o nosso convidado de hoje. Atualmente ele é presidente do Sindicato da Indústria dos Trabalhadores na Construção Civil. Ele se chama Paulo César Borba, embora mais conhecido como Carioca. É com o Carioca que a gente vai conversar agora. Carioca, peão, né, Carioca? Peão, com certeza. Peão com certo orgulho? Com certeza, muito orgulho. Mas interessante é o seguinte, peão, mas você buscou as luzes da academia. Como é que foi isso? Então, Eustáquio, primeiro, muito obrigado por ter me convidado para o seu programa e abrir um programa diferenciado desse, para mim, com certeza, é um orgulho. Isso faz com que a gente participe dessa história da nova televisão que a gente tanto sonha. Isso eu acho que é muito importante. E segundo, que ser peão também é um orgulho, porque a gente é peão não por pejorativo, desqualificar, porque a gente roda, sai de uma empresa por outra. E terceiro, de que eu estou um pouco mais qualificado que meus companheiros hoje, porque eu tive sorte de ter dentro do sindicato a oportunidade de crescimento e de busca de conhecimento, mas continuo sendo aquele peão, mesmo tendo passado pela faculdade, tendo tido a oportunidade de ir lá para a Unicamp fazer uma pós-graduação, mas ainda sou aquele peão operário da construção que carregou a marmita no passado. E o que te permite ter uma profunda empatia com os colegas, né? Com certeza, porque eu sinto neles a minha necessidade, eu sinto a necessidade deles a minha necessidade. Eu sei o que é chegar 11 horas e não ter a marmita, ou ter que comer escondido porque não tem um bife decente para comer na hora do almoço, ter que esconder lá no cantinho, dividir um barranco, que a gente chama na obra, que é deixar um cantinho de comida na marmita para outros companheiros. É evidente que eu sei o que é isso e tenho total clareza do sentimento de cada um deles. Isso é muito bom e forte, porque eu sinto a dor deles e eles sentem que eu sinto. E na faculdade você buscou que titulação, Carioca? De cientista político. Eu vi um conteúdo programático de um curso e imaginei que eles fizeram aquele curso para mim, que seria um curso de formação para a gente poder entender o mundo, porque não tem como a gente entender a luta de classe, conhecer por que eu estou trabalhando e minha marmita não foi o suficiente para mim, se eu entender o mundo. Eu fico muito isolado e quando a gente estuda ciência política, a gente vê que as coisas não acontecem por acaso, que fazem parte de uma realidade da sociedade e os trabalhadores excluídos também fazem parte dessa realidade das sociedades do mundo afora. Aí você fez uma graduação acadêmica em Ciências Políticas. Fiz uma graduação acadêmica em Ciência Política e depois fiz uma pós-graduação em Sindicalismo e Política Internacional, lá na Unicamp. Ano passado, em dezembro, nós fizemos uma prova para mestrado lá na Perseu Abramo, mas infelizmente que do Estado do Espírito Santo ninguém foi aprovado. Eu fui um dos reprovados aqui, capixaba, lá do mestrado da Perseu Abramo. Mas em dezembro, quando abrir a inscrição, nós estamos lá de novo tentando, porque o conhecimento é tudo. Com certeza, o conhecimento que opera as transformações, né? Verdade. Agora, você se considera um líder à esquerda ou você acha que essa divisão caducou, obsoletizou? Esquerda, direita, centro, alto, baixo, como é que é isso? A minha formação é marxista, minha formação ideológica é marxista, Trabalhadores do Mundo Unido. E com isso eu me coloco como esquerda, evidente que como esquerda, e defendo e acredito na luta de classes. Sei das desigualdades sociais e sei que nós precisamos fazer muita coisa para poder resgatar ou reduzir um pouco dessas desigualdades, já que a igualdade é quase que uma utopia, mas no mínimo precisamos reduzir essas desigualdades. Portanto, eu realmente sou de esquerda. Eu vi uma nota no mês passado, num jornal, no Globo, lá no Rio, que resgatava Nelson Rodrigues, que dizia o seguinte: olha que interessante, que o Brasil é um país onde os traficantes são viciados, as putas gozam e os pobres são de direita.
e trabalhadores. É uma coisa assim, impressionante. Olha a comparação que ele fez nisso. Portanto, eu realmente, com todas as letras, eu sou um militante da esquerda. Então, mas considerando o marxismo histórico, o materialismo histórico, o que eu percebo hoje são gradações. Eu percebo essas gradações. Eu pessoalmente, tenho uma visão mais particular, que não é essa, porque eu entendo o seguinte: pode ser que haja antagonismo histórico, e esse seja o motor da história, como quis Marx e Engels, né? Mas olha bem, a riqueza não é uma moeda cuja face tem o capital ou do trabalho? Se tu olhar que o trabalho foi feito como uma punição, é evidente isso que... nos países de ética católica, hein? Isso. Porque nos países de ética protestante isso foi um fator de riqueza. Repara? É isso aí. Se tu vê o trabalho. Se tu vê o trabalho na condição que ele é colocado e muitas vezes como punição, você olha exatamente isso. Por outro lado, se você observar na sua comunidade, lá no seu bairro, aquela pequena família que tem uma padaria, que tem um mercado, que todos trabalham para crescimento daquele mercado, assim como o pequeno agricultor. O pequeno agricultor, grande retrato disso, a agricultura familiar, onde toda a família produz para enriquecimento de todos, todos ganham com isso. E essa é a grande diferença entre o capital e o trabalho, porque muitas vezes as pessoas trabalham, na grande maioria, por via de regra, as pessoas trabalham e a riqueza fica com o outro. Então essa que é a diferença que faz que o trabalho seja uma punição. Porque se o trabalho ficasse, se a riqueza do trabalho ficasse para quem produz, aí seria uma outra história. O trabalho seria para dignificar e enaltecer o homem e a mulher. Porém, a grande diferença é exatamente que o trabalho fica com um e a riqueza fica com o outro. Ordem e progresso. Ordem para quem trabalha e progresso para quem manda. A presença de hoje é de Carioca, presidente do Sintraconst. A gente volta já. Voltamos com presença que traz hoje o presidente do Sindicato da Indústria dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, o Paulo César Borba, o Carioca. Carioca, quais são as demandas que você coloca assim, que vocês colocam, que vocês têm consenso de que sejam as mais urgentes para vocês trabalhadores? A primeira hoje é o emprego propriamente dito, porque um grande profissional desempregado ele vira um grande miserável, talvez até um mendigo. E a segunda, principalmente no meu setor, no setor da construção civil, é que os trabalhadores precisam garantir de que trabalham e vão voltar inteiro para casa, porque o número de acidentes é muito grande devido à falta de investimento das empresas na questão do meio ambiente de trabalho. E a terceira é a nossa forma de produção. A nossa forma de produção ainda é bastante arcaica. Os empresários reclamam que em países desenvolvidos a produção é 8 vezes maior que a gente, porém eles têm tecnologia e nós temos que dar os pulos para poder resolver as coisas manualmente ou artesanalmente dentro dos canteiros de obra. Então nós temos algumas necessidades extremamente básicas, sem contar com o nosso salário, que isso daí é vergonha nacional. O povo receber menos de R$1.000 é covardia, é pecado que faz com o ser humano, com a classe trabalhadora. Principalmente se para atender os preceitos constitucionais da renda mínima para suprir aquelas necessidades que estão lá na Constituição, né? Alimentação, educação, transporte, saúde. Olha, Eustáquio, todo esse movimento que a gente tem visto no Brasil ultimamente tem me forçado a pensar, será que é covardia, hipocrisia ou é cegueira? Porque os salários são tão baixos, a enorme maioria dos trabalhadores recebe menos de 2 salários mínimos por mês e tem que sustentar a família por isso. E não há esses 2 salários para todo mundo, que é o pior, que não há esses 2 salários para todo mundo. E não há nenhum movimento para que isso fuja de realidade, como, por exemplo, lá na Suécia, onde o salário maior tem que ser 4 vezes maior do que o primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, talvez fosse... um limite social, né? Tem que haver alguma coisa parecida. Não é possível um trabalhador trabalhar o mês inteiro, chegar em casa com R$700 e o carioca pegar R$1.000 e pagar para o cachorro dele e para o veterinário. Não que o cachorro não mereça, mas é que a família da grande massa dos trabalhadores sequer tem pão e café para beber todo dia de manhã, mesmo o pai ou a mãe estando trabalhando. Você diria que isso é uma visão, digamos assim, arcaica e conservadora que predomina ainda na elite dirigente brasileira? E que essa coisa se traduz essencialmente por falta de oportunidade? Tendência mundial. Tendência mundial.
as pessoas investem em outras coisas a não ser nos salários. Nós vivemos isso agora, estamos vivendo esse monte de empresário da construção sendo preso por corrupção, milhões e milhões sendo dado para propina. E o salário do trabalhador desse tamanho. Então há uma concepção de que o salário do trabalhador está bem, obrigado. O trabalhador não precisa receber mais que isso, que é o pior que tudo. É uma coisa como se não fizesse parte do nosso cardápio, não fosse o nosso arroz com feijão. Então essa é a maior dificuldade. As pessoas vivem na miséria, trabalham e são submissos para garantir um salário que não sequer lhe dá garantia de dignidade. Seu filho fica solto lá na favela e vira um bandido porque o traficante lhe garante 10 vezes mais que o seu pai lhe garante para poder lhe sustentar. Então o salário é um problema que tem que ser visto com mais seriedade, é uma covardia o salário. O discurso mais recorrente do empresário ou do patronato é a questão da baixa produtividade. Você diria que isso está associado então à falta de educação ou falta de tecnologia? Com certeza, falta de educação, falta de tecnologia. Hoje, nos últimos tempos, nós tivemos por parte do governo muito curso de qualificação. Antes disso não havia curso de qualificação. Aí, olha que coisa interessante. O filho do Eustáquio ou do Carioca, que é tanto quanto privilegiado, entre muitas aspas, vai para o Senai, faz um curso, a partir daquele curso fica credenciado para ir para a escola técnica, que só tinha uma, e a partir daquela escola técnica ele ia para a faculdade. Então, 1, 2, 3, ocupava 3 vagas e não tinha qualificação, aquelas pessoas que estavam no mercado mesmo não têm qualificação. Então, foi medido foi apontado de uma forma diferente a qualificação no Brasil, por isso a nossa pouca produtividade. Agora, esse discurso permanente sobre as reformas econômicas inadiáveis, o que você pensa, o que você considera prioritário dessa agenda? A prioridade nossa no Brasil tem que ser a reforma política. A reforma política. A reforma econômica, ela necessariamente precisa vir, mas ela teria que vir para acabar com essa covardia do salário mínimo que não dá para ninguém sustentar. Que não dá para sustentar nenhuma pessoa, quanto mais uma família. Se imagine com um salário mínimo, tendo que pagar aluguel e tendo que almoçar e jantar todo dia, mesmo que tu andasse nu. Isso é impossível, não cabe, não dá no orçamento de ninguém. Porém, a reforma política ela é mais necessária, porque tudo que a gente está vendo hoje, vivendo esse monte de fraude, esse monte de corrupção, é tudo para investir nas eleições que a cada 2 anos tem, e daqui a pouco vai aparecer alguém aqui e ali lhe oferecendo isso, aquilo, para votar nele, o dinheiro que vem sabe Deus de onde, porque não houve uma reforma política de verdade no nosso país. Como diria aquele dramaturgo alemão, você pode até achar que você pode até ter o direito de não gostar de política, né? Mas é ela que é a causa de tudo. Não tem como ser apolítico. É impossível ser político. Por mais que se venda para nós que a política não é coisa para se conversar, a política realmente é coisa para se conversar. Polis, cidades, viveu junto. Você tem que ter política. Na sua casa, como é que você vai ter política? Eu tenho 2 filhas e um filho, como não vamos viver sem política dentro da minha casa? As mulheres sendo a maioria, como é que nós não vamos ter uma relação política dentro da minha casa? Infelizmente, a palavra se esgarçou e banalizou e ficou muito restrita à questão partidária, né? Isso. E política é arte da convivência, né? Isso aí. Essencialmente. Carioca, como você vê a proposta da extinção da contribuição sindical? Sou a favor da extinção da contribuição sindical da forma que ela é feita hoje, do imposto sindical. Somos contra o imposto sindical. Porém, sou a favor da liberdade e autonomia sindical. Se os trabalhadores se reunirem em assembleia e acharem que tem que comprar o estádio da desportiva para A, B ou C, seja para futebol, seja para lazer ou para fazer uma escola, e eles quiserem dividir aquele pagamento 50 vezes, o Estado não pode ser contrário. Então, eu creio que o desconto, contribuição sindical, tem que ser decidido em uma assembleia forte com a categoria participante. E essa questão de restringir o fórum à empresa, os trabalhadores de cada empresa deliberarem sobre as negociações? Radicalmente contra, porque a empresa tem muita força em cima do trabalhador. Vivemos isso agora, poder de pressão. Os trabalhadores ou aceitam a redução da PR ou são demitidos. Evidente que eles aceitam a redução da PR. A questão da terceirização? A terceirização, ela pode e deve ser feita, não para atividade fim. Carioca, eu agradeço muito sua presença aqui. Realmente a produção intuiu bem quando deliberou em escolher uma pessoa que fosse representante de todo um universo, de toda a categoria, pela sua capacidade também de expressar suas ideias de seus companheiros. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço, Eustáquio, e até porque eu sou torcedor de uma mudança, de uma transformação dos nossos meios de comunicação. A gente precisa de programas que realmente sejam programas que as pessoas possam ver e absorver alguma coisa para si. Temos que mudar, a televisão precisa trazer alguma coisa para a população, não só ficar manipulando ou trazendo tragédias e desgraças para poder contaminar a cabeça das pessoas. Muito obrigado, companheiro.
Hoje a presença de Carioca, Paulo César Borba, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil. Até já.